Olá, pessoal! Nesse vídeo da sexta, eu vou comentar sobre do que se tratam experimentos naturais. Experimentos naturais são adventos bem interessantes do ponto de vista científico, pois são estudos observacionais, porém randomizados. Como pode um estudo observacional ser randomizado se a gente aprendeu que na realidade é necessário que a intervenção esteja na mão do pesquisador para que ele randomize ou aloque aleatoriamente os pacientes para diferentes tipos de estratégia. O que acontece é que, eventualmente, a depender da ideia, e se a ideia for bem construída, e se a gente aproveitar oportunidades interessantes que o mundo nos apresenta, nós podemos fazer no desenho do estudo com que a natureza randomize o paciente para a gente. É isso que é chamado de experimentos naturais. Natural experiments. E é chamado de experimento porque funciona como uma randomização, no sentido de que os grupos alocados para diferentes estratégias são alocados de forma aleatória, eliminando a possibilidade de efeito de confusão. Então nós sabemos que estudos observacionais que comparam estratégias, eles são repletos de efeito de confusão, porque uma estratégia escolhida para um paciente já identifica esse paciente como algo diferente do que um paciente que recebe uma outra estratégia. Confusão por indicação. Mas, eventualmente, quem randomiza não é a indicação, não é uma mente pensante, é o acaso. Porque o acaso faz parte da natureza. Daí entram os experimentos naturais. Muito bem, eu devo dar um exemplo. Eu preciso exemplificar para tornar concreta essa minha fala. E o melhor exemplo que eu encontrei é um estudo que foi publicado em 2015, que fez parte de uma postagem minha do blog naquela época, que eu reli hoje a postagem, achei muito bem construída, inclusive. Eu vou colocar o link para vocês lerem e verem o detalhe desse estudo. E esse estudo foi um estudo que comparou, vejam bem, comparou a mortalidade de pacientes internados por problemas cardiovasculares em semanas de congresso de cardiologia nos Estados Unidos versus semanas sem congresso de cardiologia nos Estados Unidos. O que é que vocês acham? Pacientes que se internam nos hospitais, numa época de congresso, época na qual tem menos cardiologista no hospital, eles terão mais ou menos mortalidade? O congresso de cardiologia é um problema porque esvazia os hospitais de especialista ou não? Tudo bem, é bastante gente que vai para esse congresso. Estima-se que em torno de 10 mil cardiologistas nos Estados Unidos vão para esses dois grandes congressos que foram estudados, que é o American College of Cardiology e o American Heart Association. 10 mil por congresso. Portanto, você tem um esvaziamento de 10 mil cardiologistas dos hospitais americanos, enquanto você tem aí nos Estados Unidos em torno de 40 mil cardiologistas. Então, você veja que é uma redução importante. E o que é que esses autores fizeram? Durante 10 anos, eles estudaram a semana do Congresso de Cardiologia e compararam com 2 outras semanas sem Congresso de Cardiologia. 3 representada por 20 dias antes e 20 dias depois. Então você tem duas semanas aí que são semanas controle e que oferece esses pacientes para serem comparados com os pacientes que foram admitidos por problemas cardiológicos agudos na semana do Congresso de Cardiologia. Esses foram pacientes do Medicare, porque no Medicare você tem dados eletrônicos que você pode coletar quanto a um desfecho objetivo, que é mortalidade nos primeiros 30 dias. Portanto, um desfecho objetivo que é pouco provável que haja viés de aferição desse desfecho. E você tem, objetivamente, o motivo de internamento do paciente também nesses prontuários eletrônicos do Medicare.
Portanto, em torno de 20 mil pacientes com 3 condições cardíacas, insuficiência cardíaca, morte súbita ressuscitada ou infarto agudo do miocárdio, foram estudados. Resultado: durante a semana de congresso de cardiologia, os pacientes têm menor mortalidade comparado às 2 semanas controle em que não havia congresso de cardiologia. Puxa, esse é um estudo observacional? Os pacientes da semana do congresso de cardiologia podem ser diferentes dos pacientes da semana sem congresso de cardiologia? Não, porque o momento do infarto é algo aleatório. É aleatório que o paciente infartou naquela semana. Isso não é uma indicação de infarto. Ou você está numa condição, digamos assim, crônica e você vai se internar. Eu escolhi você se internar naquela semana. Não existe escolha de ninguém. E quando não existe escolha de ninguém, não existe efeito de confusão em relação a uma intervenção. É o acaso. É a aleatoriedade. Para que isso aconteça, primeiro tem que ser uma situação aguda. Segundo, que essa alocação randômica feita pela natureza tem que ser no momento que a situação aguda começa. Não vale se for 10 anos antes que essas pessoas foram alocadas, porque a característica dela pode mudar de acordo com a alocação 10 anos antes, mas sendo no momento do infarto. Eu vou me internar na semana que tem mais cardiologista ou na semana que menos cardiologista, isso realmente é o acaso. Portanto, não há efeito de confusão. É aleatório, é randomizado, só não é um estudo intervencionista. A isso se denomina experimentos naturais. Experimentos naturais são usados principalmente em estudos amplos em economia, e o autor desse trabalho, Jenna e colaboradores de Harvard, ele é um economista também, daí ele ter usado esse conceito. Portanto, eu trago esse conceito aqui primeiro para lembrar que não existem regras rígidas. Estudo observacional vai ter fator de confusão. Existem os casos especiais. E essa questão dos experimentos naturais é muito interessante. Segunda questão, isso traz uma reflexão. O que é que significa esse estudo? Esse estudo está avaliando uma exposição mais, digamos assim, distal ao desfecho. Ou seja, é o dia que o paciente se internou. Mas o que é que acontece naquele dia diferente dos outros dias? Ele não chega a avaliar isso. Portanto, é um estudo que tem um caráter mais pragmático. É verdade, sim, que o indivíduo morre mais fora da época do Congresso de Cardiologia. Mas o que é que tem de diferente? Não foram avaliados, portanto, condutas que são coisas mais proximais ao desfecho. Portanto, não chega a ser um estudo conceitual, é mais pragmático. Mas ele promove a nossa reflexão. O que é que tem diferente nessas 2 semanas? Basicamente, o que tem diferente é o número de cardiologistas. Portanto, deve ser algo relacionado à conduta do cardiologista, que é diferente da conduta do não cardiologista, às vezes do generalista que ficou ali, ou então um médico menos experiente que não vai para congresso, mas é cardiologista, mais jovem que ficou ali no lugar daquele outro médico. Ou um médico que não é o médico do paciente, está substituindo o médico principal ali daquele serviço. O que é que acontece? Essas pessoas tendem a ser mais cautelosas. E numa análise interessante de subgrupo desse estudo, ele mostra que a diferença de mortalidade é limitada aos pacientes de alto risco. E são os pacientes de alto risco que são mais vulneráveis a uma maior agressividade da terapia. Os pacientes de baixo risco, eles não sofrem tanto das coisas que a gente faz. Às vezes a gente não pensa, a gente pensa que alto risco tem que ser alta intervenção, mas o alto risco é mais imprevisível também as consequências não intencionais da intervenção. Então pode ser que o especialista tenha uma tendência mais agressiva, ele reflita menos a respeito se ele deve fazer ou se ele não deve fazer, enquanto o não especialista, ele às vezes espera para ver e toma uma decisão mais amadurecida dias depois. Isso tem sido também discutido. Às vezes a pretensão do especialista faz com que ele vá de uma maneira muito ávida em prol de uma ação e não
tenha uma ação, uma atitude mais ponderada. Tudo isso é especulação. O que nós podemos falar a respeito desse estudo é que se internar no dia de congresso causa uma menor mortalidade. Agora, por que causa? Eu não vou ter uma conduta de, pessoal, vamos infartar agora no dia do congresso. Portanto, embora tenha essa característica pragmática, não é um pragmatismo aplicável. Mas é um estudo que tem essa observação causal, pragmática, mas que leva a reflexões que devem ser testadas depois. E talvez o teste a ser feito mais conceitual seja o quanto agressivo a gente precisa ser. Então sempre volta esse tipo de discussão, que é uma discussão que vale a pena fazer, porque nem sempre mais é mais. Existe uma coisa chamada o princípio da escassez, e uma das coisas que atrapalha o nosso processo de decisão é nós muitas vezes não vivermos diante de escassez. Ou seja, eu posso indicar quantas angioplastias eu quiser no mês. Então eu indico de uma maneira menos criteriosa. Sempre que a gente está em situação de escassez, a gente é mais econômico. Não é econômico de economizar dinheiro, não. A gente é mais racional, econômico do ponto de vista de ponderar. Seria bom que o médico tivesse mais escassez. Por exemplo, médico, você só tem direito de, por mês, indicar 5 angioplastias eletivas. Essa pessoa vai pensar mais a cada angioplastia. Grande questão que acomete a gente é a falta de escassez. A gente tem que dar tudo a todo mundo, então a reflexão ela não é tão induzida como ela seria induzida caso houvesse escassez. Escassez não é falta de recurso, não. Escassez é limite. Nós nos darmos um próprio limite. Okay? Então, esse vídeo tem essas duas reflexões. A reflexão metodológica, de lembrar que estudos observacionais podem ser randomizados. Exatamente isso. Estudos observacionais podem ser randomizados se a gente montar uma estratégia em que a natureza randomize para a gente. Em segundo, a mensagem desse estudo, que vai na direção do princípio da escassez. Pensem sempre no processo de decisão. Se eu só tivesse 2 oportunidades por mês de tomar essa decisão, eu estaria tomando? Isso automaticamente deixa a gente mais criterioso. Eu vou colocar o link desse meu post de 2015, aí que vocês podem clicar, e dentro do post tem um link para esse artigo interessante, e eu espero os comentários de vocês. Não esqueçam, experimentos naturais. Até a próxima semana.